José Carlos Fraga, que eu dou boa noite. Olá, Rogério. O que sabe do possível apoio iraniano nessa questão? E como se comportarão os países europeus com suas populações árabes muçulmanas caso aconteça um levante generalizado? Sobre a participação iraniana, José Carlos, eu diria o seguinte: nós tivemos um ataque grande em Homs nesta semana, nós tivemos um recrudescimento dos ataques também na região de Suaida, região drusa, próxima à fronteira do Golã, na Síria, e é possível, sim, que os iranianos ou seus grupos de apoio tenham participado a nível de organização, de logística, de apoio, de amparo, de fornecimento de armas, porque houve um recrudescimento dos conflitos, tanto na Síria, como no Iraque, como em regiões que, em muitos momentos nos últimos anos, testemunharam as chamadas proxy war entre iranianos e israelenses. É possível que haja um envolvimento iraniano. Eu só não posso fazer uma afirmação categórica, porque esta afirmação ela careceria não apenas de provas, como também poderia parecer um movimento político, sem que houvesse um dado de consubstanciar isso com provas fortes. Eu digo que os fatos eles se superpõem às elucubrações. Então, nas próximas horas nós vamos verificar se esse conflito pode ou não chegar, o que seria uma catástrofe para a região, que seria uma guerra entre Irã e Israel. Mas assim, em termos concretos, eu diria que nós não podemos descartar, tá, o envolvimento possível dos iranianos na estruturação desse ataque, porque nós vimos o que aconteceu no Colégio Militar de Homs, nós vimos o que está acontecendo em Suaida, nós vimos o que está acontecendo em Alepo, em Idlib e nas regiões, inclusive, a leste do rio Eufrates, onde houve um recrudescimento dos ataques ao governo sírio. E a gente sabe que a fonte de sustentação maior do governo sírio é o governo iraniano. E o governo iraniano, naturalmente aliado dos sírios desde a década de 80, da guerra Irã-Iraque, tem grupos de apoio aos seus objetivos também entre os palestinos. E o grande inimigo regional dos iranianos é Israel. Então é possível. Quanto à questão dos europeus e as populações árabes muçulmanas, por exemplo, nos banlieues de Paris ou nas áreas suburbanas em Madrid ou propriamente em outros países, como na Alemanha, tem populações turcas, populações curdas, argelinos, marroquinos, tunisianos, enfim. Eu diria que, a priori, não me parece um objeto de preocupação dos governos europeus. Eu não vejo também, nesse momento, os governos europeus com uma intervenção militar direta, via OTAN ou via algum outro tipo de pacto de defesa que possa ser evocado, em um conflito entre Irã e Israel. Se isso acontecer, nós teremos aí sim uma definição de terceira guerra mundial, porque os iranianos entrando em conflito com Israel, se houver um apoio dos Estados Unidos ou dos europeus diretamente a Israel, isso pode gerar em cascata a desestabilização de toda a Eurásia, de todo o mundo, porque aí você vai contrariar, eventualmente colocar em xeque interesses que vão da China, Índia, a questões ligadas ao conflito russo-ucraniano, enfim. Aí é uma questão mais abrangente. Eu não viria hoje uma possibilidade de desestabilização no seio da sociedade europeia em função desse conflito. Não por agora, mas tudo pode acontecer. A gente precisa acompanhar de perto. A pergunta é inteligente e pertinente.